tão bom quando nós ajudamos alguém a cumprir o propósito de Deus, não é? Nós acompanhamos a vida das pessoas, nós tentamos falar no momento certo, tentamos nos calar no momento certo. Isto é muito especial aqui também para os meus cunhados, não é? Porque nós, na realidade, vocês é que foram um farol. Sabem que normalmente os novos crentes fazem novos crentes. Eu tenho muita tendência em dizer isto porque é a realidade, não é? Os novos crentes descobriram um tesouro tão grande que não conseguem guardá-lo para si mesmo e já não estão ainda não estão assim tão emaranhados em tanta coisa da sua vida, porque tudo deixou de fazer sentido, tudo virou pernas para o ar, então é impossível esconder aquilo que agora transformou a sua vida. Mas isto é também um ensino para os mais velhos na fé. A nossa maturidade não devia esconder o evangelho da salvação às pessoas. Não devia nunca esconder a alegria que nós temos em ser salvos. E deve ser um testemunho de fé, um testemunho de esperança, um testemunho de alegria. Nós podermos ter comunhão com o Cristo. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E é por isso que nós hoje estamos aqui. É porque Ele vive. Queiram abrir comigo as vossas Bíblias, as Escrituras, a Palavra de Deus, em Atos capítulo 4. E o nosso texto vai ser o capítulo 4, mas eu não vou ler o capítulo 4 todo. Eu vou contextualizá-lo, eu vou trazer aqui algum sumo para que nós entendamos hoje que há aqui um padrão, como eu tenho dito há algum tempo. Há um padrão na vida de Jesus, há um padrão no ministério de Jesus e há um padrão no ministério da igreja, no início da igreja, e que depois acompanha a igreja, que eu acredito que ainda hoje acompanha também. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da ressurreição de Cristo. O Evangelho deve ser pregado com a ressurreição. E é isso que estava a acontecer. Jesus pregou algumas vezes, eu não vou dizer muitas vezes, porque esse era o trabalho da igreja. Mas ele anunciou a ressurreição em si mesmo. Ele disse que era necessário que ele padecesse muito, fosse entregue aos principais, aos sacerdotes, fosse maltratado, injuriado, esbofeteado e entregue à morte. Era necessário. Mas ele pregou a ressurreição. Esse evangelho está completo na ressurreição. E nós hoje pregamos o evangelho da ressurreição. E é isso que nós vemos não só Jesus fazer no seu ministério, e mais ainda para o fim, mas ele estava a entregar uma estafeta à igreja. Ele estava a entregar uma missão à igreja. E a missão da igreja foi começar a pregar o evangelho da ressurreição. E é isso que nós vamos ver hoje aqui em Atos, no capítulo 4. Vamos dar graças a Deus. Vamos dar graças a Deus. Querido Deus e Pai, damos-te graças, Senhor. Damos-te graças por as boas novas, as boas notícias que nós já recebemos e que transformaram a nossa vida. Obrigado, Senhor, por estas notícias que nós hoje também recebemos acerca da saúde do irmão Martin. Senhor, completa a tua obra. Nós queremos ver esta transformação e que estes milagres, estas transformações, esta novidade de vida, Senhor, possa trazer outros ao conhecimento da verdade. Também te damos graças, Senhor, pelo Casal Amor, por esta família que já nos integra, já faz parte do nosso corpo local aqui neste lugar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Pelo Nuno, pela Sara, pelo Afonso e pela Maria, Senhor. Completa a tua obra. Neste momento estão metade desta família batizada já a cumprir o mandamento e a viver, Senhor. Que eles possam ser um farol, um baluarte, um alicerce, uma coluna firme da tua verdade, para que os seus filhos possam seguir os passos de Jesus, olhando para os pais. Senhor, que nós como igreja nos possamos unir e nos possamos ajudar uns aos outros a crescer nesta estatura perfeita de Cristo. Para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Então vamos ler aqui as Escrituras. Versículo 1 a 4 do capítulo 4 do livro de Atos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes
o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Há um padrão que nos acompanha. Há um padrão que nos acompanha que nós vimos em Jesus, que os milagres atraíam multidões para ouvir a palavra. Jesus pregava a palavra, que era o reino de Deus. E Deus entregou esta missão à igreja, e a igreja, no dia de Pentecostes, revestidos do Espírito Santo, eles viram milagres a acontecer. Porquê? Porque línguas caíram sobre cada um deles e eles começaram a profetizar e a engrandecer o nome de Deus em todas as línguas das pessoas que se aproximavam de Jerusalém para irem comemorar e celebrar o dia de Pentecostes, que era o dia das primícias, os primeiros frutos. E Deus escolheu aquele dia exato porque foi Ele que o instituiu também na lei de Deus, no Antigo Testamento, depois de lhes darem as primícias da saída do Egito. Foram os primeiros frutos que eles colheram, dados por Deus, que eles tiveram que entregar a Deus. E daí subsistiu o povo em Israel na altura que saíram do Egito. Da mesma forma, e para cumprir as Escrituras, e para cumprir o propósito, o plano perfeito de Deus, no dia das primícias, em que todo Israel, mesmo aqueles que tinham saído da diáspora, aqueles que tinham se afastado por causa da perseguição, da dificuldade da vida, tinham ido para todos os outros povos além, os tais confins da terra. Esses confins da terra estavam a ser atraídos por causa de uma festa que Deus instituiu há 4.000 anos atrás. Mas naquele dia, Deus quis dar os primeiros frutos do cumprimento da sua promessa acerca da igreja. E naquele dia, a igreja foi batizada no corpo de Cristo. Onde Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. E naquele dia, o Espírito Santo fez um milagre que deixou maravilhados e admirados todos aqueles que ouviam falar das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. Extraordinário, não são eles todos indotos? Não têm conhecimento algum, não são eles da Galileia? Como é que nós conseguimos ouvir falar das grandezas de Deus, nem cada um em suas próprias línguas? Este milagre fez o quê? Atraiu as pessoas. Mas a igreja não ficou parada por aí, porque a igreja no seu primeiro dia, quando nasceu, fez uma série de descendência. Quase cerca de 3.000 homens, e fala a palavra homens, mesmo homem masculino, que quer dizer que todas aquelas mulheres e crianças que ouviram também serão colocadas lá, mas não estão a ser contadas, como nós vimos no próprio dos Evangelhos, quando era a multidão a ser alimentada. Mas nós sabemos que haviam homens, mulheres e crianças. Sabemos que, pelo menos, praticamente 3.000 homens foram agregados a este corpo e foram cheios do Espírito Santo. Ouçam, eles foram cheios do Espírito Santo, que aí, Atos 2, diz mesmo que eles todos os dias perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E muitos milagres, prodígios e sinais se faziam através dos apóstolos. Os sinais eram feitos através dos apóstolos. E isso atraía as multidões. Então, neste momento, nós vimos a semana passada Pedro e João a ir, como eles iam todos os dias, ao templo, para perseverarem unânimes naquela doutrina em que tinham sido ensinados. E naquele dia Deus fez um milagre através de Pedro. Tanto que quando Pedro fitou os olhos dele e disse: olha, fita os olhos em nós, olha para nós. Nós não temos nem prata nem ouro, não temos aquilo que nos estás a pedir, mas aquilo que nós temos, nós vamos te entregar em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. E num só momento ele levantou-se, firmou os seus pés. O homem era mais de 40 anos e ele era coxo de nascença. Era um milagre que todos
podiam testemunhar, porque ele era trazido todos os dias para a porta do templo, para que à medida que as pessoas iam à oração no templo, pudessem testemunhar durante 40 anos. Claro, ele não foi para lá com fraldas. Não é porque não havia fraldas naquela altura. Mas durante muito tempo, as pessoas que iam tentar conhecer Deus ao templo tinham a oportunidade de ver aquele homem e ele era bem conhecido de todos. Naquele dia o homem foi curado e começou a saltar dentro do templo junto de Pedro e João. Todos correram atónitos e maravilhados, mais uma vez este padrão. Os milagres de Deus, a transformação das pessoas, atrai as pessoas a ouvir o Evangelho. E é isso que Pedro e João entendem, eles têm uma missão. Eles sabiam que iam ser revestidos do Espírito Santo, de poder para fazer sinais, prodígios e maravilhas, mas para pregar com ousadia o Evangelho da ressurreição. Porque é esse Evangelho que salva. É esse Evangelho que transforma. Mas eles sabiam que uma das partes da sua missão já estava a ser cumprida pelo próprio Espírito Santo de Deus, que o levantou em nome de Jesus. Mas eles sabiam que eles tinham que fazer uma coisa. Eles não eram só revestidos do Espírito Santo para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Eles eram cheios do Espírito Santo para poderem pregar e ser testemunhas de Cristo. Então havia uma coisa ainda por fazer. No meio do templo, que há uns 2 ou 3 meses atrás, onde Jesus pregou durante aquela semana, a semana daquela paixão, onde ele pregou abertamente e que custou a sua vida. E eles ali estavam cheios do Espírito Santo a pregar com toda a ousadia a palavra da ressurreição. O meu Redentor vive. E não olhem para nós, vocês que andam à procura de saber como é que foi feito este milagre e através de quem. Porque foi em nome do Senhor Jesus que este homem foi curado. Por que é que estão a olhar para nós? Agora ele já virou a coisa. Porque nós temos que ter ousadia, como Paulo disse, ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas quando chega a glória, nós apontamos apenas para Deus. Foi Deus que me transformou. Foi Deus que me salvou. Foi Deus que me chamou. Foi Deus que me colocou pernas para o ar e me deu uma vida nova. Extraordinário. Então a ressurreição de Cristo foi a consumação de todo o ensino acerca do reino de Deus. A seguir à ressurreição de Jesus, os discípulos ganharam um novo fôlego e com o poder do Espírito Santo começaram a era da igreja. Mas foi a seguir à ressurreição, porque a ressurreição mostrou que Jesus, tudo aquilo que ele ensinou e tudo aquilo que ele fazia, era verdade. Ele vinha de Deus, ele vinha do Pai, e ele e o Pai são um. E todos aqueles que se chegam a ele têm acesso ao Pai, porque nós só temos acesso ao Pai através do Senhor Jesus. É o único. Então todos estavam unidos na mesma fé, mas com dons diferentes. Nem todos faziam milagres. Nós já vimos pela palavra no capítulo 2 que muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. Mas todos estavam cheios do Espírito Santo. Todos tinham dons diferentes, mas Deus deu missão e dons diferentes para cumprimentos diferentes. E para momentos diferentes. Mas nem todos faziam milagres e nem todos pregavam, mas todos testemunhavam de Cristo. Sabem como? Através da mudança de vida. Porque nós fomos chamados para uma novidade de vida, como diz em Romanos 6, e Paulo diz isso de uma forma claríssima. De 1 a 4 diz: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, nós fomos chamados para viver a ressurreição de Cristo agora, já. Porque assim como Cristo foi ressuscitado, andemos nós também em novidade de vida. Esse é o grande milagre e a grande transformação que pode e deve atrair pessoas a ouvir a causa da nossa transformação, a razão da nossa fé,
a razão da nossa esperança, a razão da nossa alegria no meio da tristeza, no meio da frustração, no meio da tribulação, a nossa perseverança, a nossa persistência, porque nós não dependemos de nós mesmos, porque a nossa dependência está em Cristo Jesus, que já conquistou uma vitória que para nós era impossível, mas nós somos com Ele e nele mais do que vencedores. Então estão unidos também na fé pelo efeito do Espírito. Mais importante do que a evidência do Espírito, porque a evidência do Espírito foi aquilo que são os milagres que nós não conseguimos controlar. Não foram os apóstolos que oraram, Senhor, manda línguas diferentes para que nós testemunhemos das tuas grandezas. Não, essa foi a evidência do Espírito Santo ter descido. Um som tremendo, línguas a descer como de fogo e a pousar sobre cada um deles. E houve então um efeito. Sabem qual foi o efeito? Foi eles começarem a testemunhar das grandezas de Deus, com ousadia. Mas depois aquilo teve um efeito continuado, porque eles tiveram a ousadia de continuar a pregar o Evangelho da ressurreição e todos os dias eles eram cheios e revestidos do Espírito Santo. Por isso Paulo aos Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. Como é que nós nos podemos encher do Espírito? Lendo as Escrituras, sendo submisso a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é quem está cheio do Espírito. Quem está cheio do Espírito não resiste a Deus, sujeita-se a Deus. Quem está cheio do Espírito tem fome pela palavra. Quem está cheio do Espírito está na oração. E quem não está cheio do Espírito, então ore, leia e submeta-se a Deus para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, como eu tenho dito, é como se nós fôssemos uma vela e é o sopro de Deus em nós que nos faz continuar na direção que o agrada. É nós termos a capacidade de dizer não àquilo que sabemos que desagrada a Deus. E, irmãos, temos muitas oportunidades na nossa vida. Muitas. Todos os dias. Todos os dias. Então, mais do que a evidência do Espírito Santo, porque nós, evangélicos, temos muita tendência a dar mais ênfase à evidência do Espírito do que ao efeito do Espírito, que é a transformação da nossa vida. Então o milagre da transformação é aquilo que valida a mensagem. Pedro e João estavam completamente transformados, porque há 3 meses, eu não sei quanto tempo é que foi esta ida, não é? Porque já muitos dias se passaram, dizia que todos os dias havia sinais, prodígios e maravilhas, mas este está registado porquê? Porque Deus deu-lhes a oportunidade, através da transformação de alguém, para que eles pudessem pregar no centro da religião, no palco principal, no seio do templo, onde estava a gema, a nata, que tinha matado Jesus. E é aí que nós temos o nosso texto. O milagre da transformação é aquilo que valida a nossa mensagem. Quando eu digo a nossa, não é a nossa mensagem, mas é a mensagem que nós carregamos. Não somos o autor, mas somos o correio, ministros, mordomos da mensagem de Cristo. Em Atos 1-2, diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, que fala-nos do Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Sabe porquê que eu estou a buscar este texto? Porque é o efeito do Espírito Santo faz-nos nós fazermos as coisas numa novidade de vida para ensinarmos as coisas dessa mesma novidade de vida. Porque é isso somente que vai atrair as pessoas a tentar ou perceber ou querer ouvir uma mensagem diferente da nossa vida. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Agora ouça uma coisa. A causa do Evangelho pode trazer problemas. Nós defendermos a causa do Evangelho, é muito provável que nós estejamos a assinar um contrato com problemas na vida. Que é isso que nós vemos em Atos. É isso que nós vemos na vida de Jesus. É isso que nós vemos nos discípulos, nos apóstolos, na igreja. Eles atravessaram dificuldade porque foram testemunhas de Cristo. Então a causa do Evangelho vai trazer-nos problemas. Já mudei o verbo. Disse há bocado pode e agora disse vai. Vai porque nós temos que fazer escolhas.
E muitas vezes essas escolhas são contrárias à vontade da nossa carne. O primeiro problema é connosco. Mudança de vida, mudança de desejos, transformação de sonhos. Quando eu digo transformação é nós colocarmos os nossos sonhos debaixo da vontade de Deus e percebermos se essa é uma vontade de Deus ou não. Porque o nosso coração é falho. Diz assim nos nossos primeiros versículos 1 e 2. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes. Agora reparem, o capitão do templo e os saduceus. Este capitão tinha muito poder. Ele tinha poder para expulsar quem quer que fosse lá dentro. Era o polícia, era quem tinha a autoridade máxima dada pelo sinédrio, que era o tribunal. Ok? Então agora reparem quantas pessoas vieram. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Estava reunido todo o tribunal. Ressentidos, eles estavam chateados. Eles estavam tremendamente angustiados. Não queriam... o que é isto? Mas quem é que lhes deu esta autoridade? Reparem o que está aqui escrito. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus. Não foi anunciar a ressurreição de uma forma vã, vazia, sem nome, sem identidade. Mas a ressurreição estava identificada na pessoa de Jesus, o Nazareno. E eles estavam a pregar a ressurreição dentre os mortos. Embora o conceito da ressurreição não fosse aceito de uma forma global e ela não seja tão explícita ou desenvolvida no Antigo Testamento, nós sabemos que a ressurreição está lá presente. Nós vemos, por exemplo, no livro de Jó, versículos 25 a 27, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. Isto fala-nos da ressurreição. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Sabe o que é que isto nos quer dizer? Quer dizer que aquele que está revestido do Espírito Santo tem saudades de uma coisa que ainda nunca viu. Ainda nunca experimentou. E aqueles que se alimentam constantemente com a vinda do Messias, com a vinda do nosso Cristo, com a vinda do nosso Redentor, com a vinda do nosso querido Jesus e amado Pai. Ele também é o nosso Pai, Pai da eternidade. É assim que está escrito em Isaías acerca de Jesus. Porque Ele e o Pai e o Espírito Santo são... Há muita gente que tem dificuldade em entender estas coisas. Mas o próprio Isaías, quando viu Jesus, chamou-lhe Pai da eternidade. Foi Ele que nos deu a eternidade pela sua morte e ressurreição. Em Daniel 12:2 diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Sabe que esta mensagem hoje em dia está a ser abafada pelas igrejas em Portugal. Não só em Portugal, mas no mundo. Porque questiona-se o inferno é ou não é verdadeiro. Tendo a Bíblia de uma forma clara, vou-vos dizer o seguinte: se nós reunirmos os versículos acerca de que Jesus pregou, acerca do reino de Deus ou do inferno, nós vamos contabilizar muito mais acerca do inferno. Sabe porquê? Porque se nós formos direitos a uma ravina e virmos lá, não anda mais de 50, isso não nos vai dizer para nós, que nós não vamos cair na ravina. Então a ravina está lá um sinal a dizer: cuidado, ravina a 50 metros. Nem nos diz um stop, porque há muitos que não querem saber dos stops. Nem diz um vermelho, porque há muita gente que não quer saber do vermelho. Mas quando diz ravina a 50 metros, as pessoas dizem: eu não vou. Nem preciso de um amarelo, nem de um verde, nem de um vermelho, nem de nada mais. Não quero cair na ravina. E essa é a razão da igreja ter que pregar sobre o inferno também. Para que as pessoas tenham um conhecimento e entendimento e façam uma escolha verdadeira daquilo que não querem. Em Isaías 26:19 diz o seguinte: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então este é o senso de entendimento acerca da ressurreição no Antigo Testamento. Mas sabemos que Jesus não só pregou sobre a ressurreição, mas que depois a igreja teve essa missão mesmo.
E essa é a missão que nós hoje temos como igreja ainda. Pregar o Evangelho da ressurreição, não somente de Jesus Cristo, mas começando em Jesus Cristo. Porque todos ressuscitarão e todos vão ficar presentes diante do tribunal, diante do grande juiz. E como nós vimos aqui em Daniel, uns para a vida eterna e outros para o horror e a vergonha eterna. E a igreja tem que pregar isto. Pedro e João tiveram que responder perante as autoridades que mataram Jesus. Ouça, este é o revestimento do Espírito Santo. Esta é uma novidade de vida. Era claríssimo. Há uns meses atrás, Pedro foi questionado 3 vezes se estava ou não estava com Jesus. Ele disse, não conheço esse homem. E a última vez ele até falou mal. Já disse que não conhece esse homem, não tem nada a ver com ele. E agora, passado uns meses, mas revestido do Espírito Santo, está ali, no palco principal, diante de todos os sacerdotes e saduceus do templo e o próprio capitão do templo, e ele agora está ali. Eu agora tenho a oportunidade de fugir ou de pregar a verdade. Então Pedro e João tiveram que responder perante as autoridades que mataram Jesus. E vemos isso no versículo 5 a 22, nós não vamos lê-los. E já vimos que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos. E este era mais um. E eles agora tinham que estar presente das autoridades que lhes questionavam. Vejam agora comigo, versículo 5 a 7 diz: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote. Agora reparem a tropa. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Não era apenas Anás e Caifás que foram questionados acerca da pessoa de Jesus de uma forma injusta. Não, foram 4 reconhecidos como sumos sacerdotes daquela altura e todos da linhagem. Estavam ali. Eles tinham que estar perante estas autoridades. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? O que é que eles estavam a perguntar? Fizestes isto o quê? A ousadia de falar em nome de Jesus e de levantar uma pessoa que era coxa há mais de 40 anos, que era coxo de nascença, que nunca ninguém conseguia ajudar a não ser levar até à porta do templo e dizerem: agora vê se consegues esmolar até ao final do dia para comeres. Eles tinham que apurar. E agora repare no seguinte, era isto que acontecia com Jesus. Eles iam inquirir. Esta palavra de inquisição diz-nos muito em Portugal. Eles tinham que inquirir, eles tinham que apurar quem teria sido a pessoa que tinha tido o poder ou a autoridade para fazer o tal prodígio. Porque eram eles que tinham que identificar o Messias de Deus. Essa era uma missão daquela tropa toda. Não vos cabe a vocês pregar o Cristo, porque somos nós que o temos que identificar. Então só será um verdadeiro Cristo quando nós identificarmos. Isto não é assim nas nossas discussões acerca de quem é o Cristo com as outras pessoas de outras religiões ou de outros pensamentos, ou até mesmo aqueles ditos que dizem: eu sou crente, mas eu não pertenço à igreja. Eu sou crente, mas não tenho vontade de pertencer à igreja, porque a igreja fez-me mal. A igreja... Então eu pergunto, qual é a igreja que te fez mal? Foi a humana? Amém. Estamos juntos. Somos todos da mesma. O corpo é o mesmo. Somos todos humanos. Vamos todos errar uns com os outros. Mas sabe mais? Nós não subsistimos como igreja porque nós somos bons. Nós não subsistimos em igreja porque nós somos sempre verdadeiros. Nós não subsistimos em igreja porque nós somos sempre amáveis uns com os outros. Nós subsistimos em igreja porque Jesus Cristo morreu e salvou-nos e ressuscitou e deu-nos essa possibilidade. E a nossa postura deve ser de sujeição a Cristo e de amar os outros mesmo quando eles são maus para nós. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque essa é a grande diferença entre crentes e descrentes. É aqueles que não fogem da verdade e que ficam unidos ao corpo, custe o que custar.
Não é essa uma frase celebrada no batismo? E vai estar sempre unido a Cristo. Sabe como é que nós estamos unidos a Cristo, na verdade? Quando nós estamos unidos dentro do corpo, que é a igreja. Não dá para estar unido a Cristo e não fazer parte do corpo, que é a igreja. Isto é um alerta que a igreja deve pregar. E não pode haver nada que se sobreponha àquilo que Cristo fez por nós. Não pode haver um mas no meio desta frase. Há mas, não há mas. Só há Cristo. Paulo, quando chegou aos Coríntios, havia muitos problemas para resolver. E havia muitas coisas que ele tinha que se defender. Sabe o que é que ele diz? Eu não cheguei a eles com palavras todas pomposas e todas trabalhadas de conhecimento. Eu, quando estive convosco, propus-me saber somente e pregar somente Jesus Cristo crucificado. Porque é neste homem que nós nos humilhamos. Porque ele não foi crucificado pelos seus próprios males, pelos seus próprios pecados. Ele foi crucificado exatamente pela minha maldade, pelo meu pecado, pela minha dificuldade de vos amar. E quando eu olho para este Cristo crucificado, então eu sujeito-me a Ele. Em Atos 4:10, eles já que perguntaram, nós vamos responder. Querem saber em que nome é que nós pregamos? Ouça, Pedro não disse, não me identifiquem com esse homem mais. Ele disse o seguinte: tomai conhecimento, versículo 10. Vós todos, e todo o povo de Israel, já não era só eles que eles estavam a convocar. Disse, olha, tenham bem atenção àquilo que eu vou dizer. Porque as palavras que eu vou debitar, eu não quero que sejam só apenas para vocês, mas para todo o Israel. Então comuniquem-lhes também isto, àqueles que ainda não estão a ouvir. Ok? Tomem bem conhecimento, porque eu vou então responder à vossa grande questão sobre que autoridade é que nós fizemos isto. Em que nome? Então vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Apesar de vocês o matarem, ele vive e continua a cumprir o seu propósito, agora através do seu corpo, que somos nós, é a igreja. E é assim que nós temos de nos revestir desta ousadia, desta autoridade que está presente a quem tem o Espírito Santo. Em Atos 4:11 ele diz o seguinte: este Jesus, reparem bem, ele está a ir buscar aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Pedro, afinal, não é assim tão indoto, tão irresponsável, tão cabeça no ar. Ele estudava as Escrituras para poder fazer a ligação entre Cristo pregado no Antigo Testamento e o Cristo vivo do Novo Testamento. Ok? Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E está no Salmo 118, no 22, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ouça, isto é uma ofensa que Pedro está a dizer. Sabe porquê? Porque a própria palavra diz que quem vai ofender a pedra principal, quem vai rejeitar a pedra principal, é quem foi chamado por Deus para ser o construtor. E Pedro está a dizer que vós são os construtores e vós rejeitastes a pedra principal, que é Cristo. Ele estava a ser duro no seu discurso e a ser muito assertivo naquele discurso que ele estava a ter. Ele estava a pôr preto no branco para que não houvesse dúvidas. O nome é Jesus e não é um Jesus qualquer, porque havia muitos Jesus naquela altura. É o Nazareno. Sabes mais? Aquele que vocês mataram, que crucificaram, mas sabem que mais? Foi aquele que Deus ressuscitou dentre os mortos. É este o nome pelo qual se fez este homem andar. Extraordinário. Em Atos 4:12 diz o seguinte: e não há salvação. Ouçam, ele estava à espera de outro Messias. E Pedro está a cortar ali a vasa. E não há salvação em nenhum outro,
porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o Evangelho da ressurreição, a apontar sempre para o Cristo, que se chama Jesus. Filho de José e filho de Maria, carpinteiro, de profissão. Nasceu em Belém, mas ninguém sabia. Viveu a sua vida na Galileia. Falava como um galileu. Por isso era reconhecido como um galileu. E eles sabiam que o que é que virá bom da Galileia? O que é que virá bom da Galileia? Na realidade veio o nosso Cristo, não de nascença, mas por ministério. Foi lá que ele começou. Foi lá que ele começou. Muitas vezes, nos lugares onde nós não queremos dar valor, é por aí que Deus nos envia em primeiro lugar. Não sei se isto faz algum sentido na sua vida, mas pense bem, num campo missionário que você já desistiu, ou que você acha que não tem valor, provavelmente a sua casa já desistiu, não vale a pena. Quando eu chamo para lerem as Escrituras, ninguém tem tempo, todos estão nos seus afazeres. Agora é aquilo, agora é aquele outro. Esse é o primeiro campo missionário que um homem e uma mulher, pai e mãe, têm dentro da sua vida. Ler as Escrituras com os seus filhos. Eu sei bem do que estou a falar. Eu sei bem do que estou a falar. Se nós fizéssemos um inquérito acerca das pessoas, todas que estão aqui reunidas e todas as que fazem parte da nossa congregação, acerca das vezes que chamam em casa, durante a semana, para lerem as Escrituras, para orarem em conjunto, se calhar esse inquérito ficava muito aquém daquilo que nós queríamos que fosse mostrado no Facebook ou nas redes sociais, Instagram. Mas esse é o nosso primeiro campo missionário. Muitas vezes que nós já desistimos de dar valor a esse campo missionário. Outro campo missionário pode ser o nosso trabalho, o nosso local de profissão, o nosso sítio onde nós moramos, os vizinhos que nos rodeiam. E há um campo missionário que nós muitas vezes temos a tendência a descurar, que se chama congregação local. E a pergunta que eu faço é: o que é que eu faço para que a igreja local seja madura, seja edificada? Qual é a minha parte? E é uma pergunta que nós temos que fazer em espírito e em verdade. Eu não vou fazer nenhum inquérito. Esta é a questão entre nós e o Espírito Santo de Deus. O que é que eu faço nestes campos missionários que eu mencionei, que são a nossa casa, o nosso local de trabalho, o nosso local de morarmos, a nossa vizinhança e aqui, nesta congregação que nós visitamos, que não deveria ser só de visita, devia ser de edificação. O que é que nós fazemos? Vamos pensar nisto. Muitos de nós já passaram por momentos de dificuldade por causa da fé que vivemos e proclamamos. Se eu dissesse que levanta a mão, que ainda nunca passou por dificuldades por ter esta fé, provavelmente nenhuma mão se levantaria aqui neste lugar. E muitos de nós temos esta dificuldade por causa da fé que vivemos e proclamamos, seja na família, seja no trabalho, seja na escola, pois eu não mencionei a escola, mas a escola é o nosso lugar de ação, não é? Ou mesmo na nossa congregação local. Muitos de nós têm momentos que parecem ser de final de caminho e que depois, quando nós somos revestidos do Espírito Santo, quando o Espírito Santo sopra na nossa vela, nós continuamos aquele caminho pelo qual nós já tínhamos pensado que era impossível nós continuarmos o caminho. E se torna mais uma grande oportunidade de falarmos sobre o que vivemos e em nome de quem nós fomos transformados. E em nome de quem nós vivemos. O facto, e eu agora chamo o grupo de louvor a vir acima, o facto de nós estarmos a celebrar hoje, aqui, a ceia do Senhor, em obediência, e singeleza do nosso coração, ou seja, na nossa mais pura humildade, que é pelo seu feito, não por causa de nós. E hoje é mais um marco dessa transformação, porque hoje nós sujeitámonos a uma obediência, a estarmos aqui a cumprir o mandamento do Senhor. É mais um marco da nossa transformação que Ele tem feito em nós. Hoje testemunhamos mais uma vez que o Senhor Jesus, o que Ele nos ensinou acerca da sua morte, o que representava
e o que representa hoje, o seu valor, a esperança e a salvação nele. Cada vez que nós juntamos aqui para celebrar a ceia, nós estamos a pensar e a testemunhar todas estas coisas. E por isso eu quero lembrar hoje, e que nós não saiamos daqui apenas depois de tomar o pão e o cálice e pensarmos, bom, já fiz mais uma vez. Lembre-se do seguinte, nós estamos aqui a lembrar a morte do Senhor e tudo o que ela representa, o seu valor, a sua esperança, a salvação que nós adquirimos. Esta bendita transformação. Então celebramos esta ceia e que seja mais um momento de nós sermos cheios do Espírito Santo. Para que nós possamos ter a ousadia de falar acerca de Jesus Cristo. Aquele que vive. O meu Redentor vive. E que essa alegria e transformação nos possa mostrar e possa mostrar aos outros e fazer a questão: porquê é que tu estás assim? Em nome de quem? Com que razão é que tu estás assim nessa esperança, nessa alegria, com tudo aquilo que se está a passar na tua vida? Dê a oportunidade a si mesmo de testemunhar de Cristo, porque nós estamos a ter esta oportunidade que Deus nos dá hoje para proclamarmos o seu Filho. Então é neste pensamento que eu gostava que nós agora louvássemos a Deus, recebêssemos e distribuíssemos também aqui os elementos, o pão e o cálice, e à medida que nós vamos recebendo o pão e o cálice, nós pensássemos acerca disto. Qual tem sido o meu contributo? Qual tem sido o meu contributo para que a Igreja de Cristo seja edificada neste local onde nós congregamos? No local da minha casa, no local do meu trabalho, no local da minha escola. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar o Senhor.